50 anos. Então, com vocês, doutor Ernesto Bono. Já tem bom no próprio nome, Bono. Bom dia, amigo. Bom dia. Tratar de ufologia num congresso de holística terapêutica, é uma coisa meio esquisita, não é? Mas, curiosamente, a ufologia, apesar dos pesares, é holismo puro também. Porque, de certa maneira, ela amplia os horizontes do universo e de diversas maneiras de conhecer. Por exemplo, graças à ufologia, hoje já se desconfia que o famoso universo científico não é mais aquele que a gente está habituado a conhecer através da astronomia. Hoje, através da ufologia, se desconfia que as origens dos homens são outras, que não aquelas citada pela evolução das espécies, pela ciência e pelo biblicismo. Hoje se suspeita que a história do homem seja outra, que as origens do homem sejam outros. Em suma, diriam assim, mas a ufologia é uma mina de ouro que revela tantas coisas? É. Se não é a ufologia, são os tais de tripulantes das naves espaciais, estas famosas naves que sobrevoam Porto Alegre, e pra caramba, bastante. Só que ninguém se dá conta, ninguém enxerga, mas elas são rápidas. Mas posso garantir para vocês que elas estão aqui, inclusive, nos nossos céus. Bem, o fundamental dessa história de ufologia, como o tempo é muito curto, é dar uma pincelada geral a respeito do tema. Principalmente saber, afinal de contas, existem ou não existem os tais de UFOs, ou OVNIs, ou disco voador? Gente, existe. E como existe? É como disse o amigo, faz 50 anos que estou metido nessa brincadeira. Em 50 anos ninguém conseguiu desmentir, e ao contrário, eu me aprofundando cada vez mais, me convenço cada vez mais que são um fato inegável. Só que, claro, não são necessariamente esses tais de OVNIs ou UFO, não são máquinas, são presenças. Podem ser até, gente, podem ser até seres animais do espaço. Por incrível que pareça, até isso atualmente se descobriu. Que o nosso espaço, principalmente estratosférico, em camadas elevadas, existem animais, ou seja, seres, talvez não tão densos como estes que andam na superfície, mas seres flutuando, voando, amebas voadoras, seres incríveis. Do espaço também caem coisas extraordinárias, como dando a entender que nesse espaço vazio existem plataformas das quais coisas caem na superfície da Terra. Isso já tinha sido descoberto por um grande estudioso norte-americano. Em suma, a realidade ufológica hoje em dia é uma realidade inquestionável. Dizem assim, mas por que não tem provas? Gente, o que mais existe são provas. Agora, todas elas estão escondidas, ou são escondidas à força. Por quê? Porque é norma dos que mandam no nosso meio, os donos do poder, é norma deles não deixarem transparecer o insólito chamado ufologia. Toda prova que aparece, imediatamente eles dão um jeito de fazê-la sumir. Eles a escondem, a levam lá para os Estados Unidos, para a Rússia, para a Inglaterra, para a Austrália. Mas não deixam de maneira nenhuma que o tema ufologia, tão holístico, tão imensamente aberto, que abre para tudo, até para terapia holísticas, a ufologia também contribui, porque são inúmeros os casos
de supostos tripulantes destes discos voadores a efetuarem curas incríveis, totalmente fora dos paradigmas da medicina. Então a ufologia é simplesmente uma sombra, uma mina de surpresa. Bem, eu disse há pouco que a temática ufológica, as provas ufológicas não vêm à tona porque são escondidas, e são mesmo. Nós, lamentavelmente, somos dirigidos por seres, eu chamo ele de velhacos, porque nos vigiam e não deixam que nós, seres humanos comuns, saibamos de certas coisas. Quem manda em nós são certos manipuladores. Eu escrevi um livro chamado Manipuladores da Falsa Fatalidade. São estes caras, esses indivíduos, que são aparentemente terrestres e ao mesmo tempo são sutis. São mais ou menos aquilo que 2 filmes andaram apresentando por aí, chamado Homens de Negro. São vigilantes, são déspotas. São aqueles que eu disse em meus livros que constituem os da anti-humana raça. Ou seja, eles só têm interesse em defender o ponto de vista dele, e principalmente o poder deles, que não pode ser ameaçado. Daí porque tanta censura, tanta força tapando este assunto tão extraordinário. Bem, a ufologia é recente, é coisa do mundo moderno, do século XX, XXI? Não. É antiquíssima como o mundo. Uma das coisas que a ufologia revelou, e revela, claro que este revela, seriam, digamos assim, tripulantes a comunicarem coisas a seres humanos em especial. E este ser humano transmite adiante quando pode e quando não é assassinado. Porque aquele que conhece mais, muito mais em ufologia, praticamente acaba sendo assassinado. E isso é vergonhoso que eu digo, mas é o que está acontecendo. Porque quem manda aqui não somos nós, seres humanos, são alguns indivíduos em especial. Uma coisa muito rápida vou dizer a vocês. Está passando aqui em Porto Alegre um filme chamado O Saltador. O nome em inglês agora me escapou. Hã? Bom, este filme mostra um determinado rapazola que tem poderes fora do comum. Pode dar saltos incríveis, está aqui, de repente está lá do outro lado. E ele é perseguido mortalmente por uns tais de paladinos, que são aparentemente humanos, mas não são humanos. Estes paladinos são os tais de vigilantes, que não querem saber que o homem difira do homem cotidiano. Tem que ser aquele homem cotidiano, caminhando no chão, bonitinho. Imagina dar saltos ou fazer prodígio. E o filme mostra isso. E um dos paladinos, claro que é um artista, né? Diz assim, não é possível que um ser humano possa ter os poderes de Deus. Gente, o ser humano pode ter os poderes de Deus. Não digo de Deus necessariamente, mas quase. Sabem por quê? Porque o ser humano traz no seu íntimo uma coisa extraordinária chamada Kundalini ou Espírito Santo, que é a mesma história. Sim, escândalo, é? Não. Espírito Santo é exatamente a Kundalini dos indianos. Uma vitalidade fantástica que nos move, que nos dá razão de ser, que nos dá inteligência e que também poderia nos propiciar poderes fantásticos se ela não tivesse sido abafado por estes malditos manipuladores. Então este rapaz apresenta apenas possibilidade fora do comum e este tal de paladino não quer saber disso e quer matar o rapaz. Bom, essa é uma história à parte.